Bom, fala pessoal, tudo bem? Márcio Mocelin aqui. A gente vai resolver mais uma questão de funções do ITA da prova de matemática de 2010, tá? Essa questão é muito bacana, eu gostei muito dela, eu achei uma questão sensacional, que a gente vai ter oportunidade aí de conversar sobre função injetora e função sobrejetora, tá? Tentei resolver bem detalhadamente para que ajude você nos seus estudos, tá bom? Vamos ler junto? Analise se a função f de domínio real e contradomínio real, que é definida como 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x, tudo isso sobre 2, é bijetora. Analise se essa função aí é bijetora. E, em caso afirmativo, determine a sua função inversa, a f a menos 1. Bom, para mostrarmos que uma função é bijetora, devemos mostrar que ela é injetora e sobrejetora, tá? Vamos começar com o injetora? O injetora, quando que uma função é injetora? Ela é injetora quando qualquer x1 e x2 que a gente pega aleatoriamente no domínio da função, no caso aqui os números reais, a f de x1 é igual a f de x2, implica que o x1 é igual ao x2. Tá? Ou seja, elementos diferentes do domínio terão imagens diferentes. Isso é a função injetora. Temos que mostrar isso. Vamos partir então disso daqui, tá? Da f de x1 igual a f de x2. E vamos tentar manipular a nossa expressão, mostrar que a f de x do jeito que foi definida, quando a gente parte dessa igualdade, fatalmente nós vamos chegar nessa igualdade de x1 igual a x2. Vamos lá então? Então, quando eu falo a f de x1 igual a f de x2, eu estou falando disso daqui, ó. Eu coloco a função para o x1 e coloco a função para o x2 igual às duas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a manipular algebricamente isso daqui, ó, começando cortando esses dois, né, que estão no denominador dos dois lados. E vou começar a pensar que, bom, o que eu posso fazer? Esse expoente negativo, na verdade, é 1 sobre 3 elevado a x1. Aqui, 1 sobre 3 elevado a x2. Regra de potenciação, coisa simples, tá? Então, quando a gente faz isso, pessoal, e tira o mínimo múltiplo comum aqui do 3 elevado a x1 e 1 e o 3 elevado a x2 e 1, a gente vai chegar nessa expressão, né? Equivalente a chegar nessa expressão aqui, ó. 3 elevado a 2x1 menos 1 sobre 3 elevado a x1 igual a 3 elevado a 2x2 menos 1 sobre 3 elevado a x2. Bom, continuando então, manipulando isso aqui, fazendo a multiplicação cruzada, né? O que a gente vai obter? Essa expressão aqui. Vou fazer a distributiva, tá? Isso daqui multiplica tudo isso aqui, e esse daqui multiplica todos esses. Fazendo a distributiva, a gente chega nessa expressão. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Marotamente, já estou sacando que aqui eu vou ter um fator comum, tá? Por quê? Porque eu tenho x2 mais x1, né? Mais 2x1. E aqui eu tenho x1 mais x2, né? x2 mais x2. Então tem um expoente x1 mais x2 aí que tá tanto aqui como aqui. Mas vamos passar devagar. Passa tudo para o lado de cá. Passou tudo para um lado só, igualou a zero, né? Ou seja, tudo que estava aqui passou para cá. Olha só, aqui que é o segredo, tá? 3 elevado a x2 mais 2x1 e 3 elevado a x1 mais 2x2, eu posso colocar o 3 elevado a x1 mais x2 em evidência, tá? Que ele vai estar multiplicando aqui, nesse caso, o x1, né? Regra de multiplicação de potências de mesma base, tá, pessoal? Potenciação. Essa manipulação aqui está envolvendo muita potenciação. Então, se você não sabe propriedade de potenciação, cara, rala fora desse vídeo. Vai estudar a regra de potenciação, inclusive tem no meu canal, procura aí nos vídeos, tá? Tem regra de potenciação, as propriedades, e que você vai conseguir enxergar o que vai acontecer aqui, tá bom? Não é tão trivial assim, mas, poxa, é só a aplicação da regra. Então, vamos lá. Coloquei o 3 elevado a x2 mais x1 em evidência, ele está multiplicando quem? Ele está multiplicando o 3 elevado a x1 aqui, menos, e está multiplicando o 3 elevado a x2 aqui. Então, esse indivíduo, que é o fator comum, está multiplicando 3 elevado a x1 menos o 3 elevado a x2. Observe aqui que eu tenho 3 elevado a x1 e 3 elevado a x2 aqui também, ó. Um menos o outro. Até inverti aqui, ó, para que você possa perceber uma outra coisa. Eu tenho duas parcelas aqui, né? Sendo que nas duas parcelas eu tenho também o fator comum. Então, se você estudasse lá da sétima série, né, o sétimo ano,
quando você começa a estudar as regras de fatoração, você vai ver que essa aqui é uma fatoração por agrupamento, né? Que são dois fatores comuns um seguido do outro. Então aqui eu posso colocar agora esse fator em evidência, tá? E é o que eu vou fazer. Então o 3 elevado a x1 menos 3 elevado a x2 está multiplicando esse indivíduo aqui, mais... Opa, quem que ele está multiplicando aqui? O 1, né? Para dar ele mesmo. Então, mais 1. Então esse indivíduo aqui, que é o fator comum, está multiplicando esse indivíduo aqui. Isso aqui é igual a zero. Veja, então a gente partiu da igualdade f de x1 igual a f de x2 e queremos mostrar que, já que essa função, a gente quer mostrar no fim das contas que ela é bijetora, a gente tem que mostrar primeiro que ela é injetora. A gente está nessa etapa ainda. E para ela ser injetora, eu tenho que mostrar que quando tem a igualdade das imagens, né, significa que os elementos do domínio são iguais, é o mesmo elemento. Então eu estou finalizando isso aqui. Por quê? Porque eu cheguei nessa expressão. Ora, isso daqui, pessoal, vou dar até um espaço aqui, isso daqui sempre é positivo, tá? Isso sempre é positivo. Por quê? Porque uma potência, né, ela, nesse caso aqui a base é 3 positiva, ela sempre vai ser maior do que zero, tá? Mais 1 continua maior do que zero, ou seja, isso é positivo e isso nunca vai dar zero, tá? Bom, para essa expressão como um todo dar zero, isso daqui, esse fator tem que ser zero. Então, 3 elevado a x1 menos 3 elevado a x2 tem que ser zero. Bom, ora, 3 elevado a x1 menos 3 elevado a x2 igual a zero significa que eu tenho que 3 elevado a x1 igual a 3 elevado a x2. Nós sabemos que a função exponencial, essa sim, a gente sabe que ela é injetora, tá? Então aqui, se a função exponencial é injetora, eu tenho uma igualdade de duas potências, tá, de mesma base, significa que eu posso comparar os expoentes. É equivalente a como se eu cortasse essa base 3 e olhasse só para a igualdade que ficou entre os expoentes. Então é equivalente eu dizer que o x1 é igual a x2. Então veja, a gente partiu da igualdade de f de x1 igual a f de x2 e chegamos à conclusão que x1 é igual a x2. Ora, significa o quê? Significa que a nossa função é injetora, tá? Significa que isso daqui, ó, essa igualdade das imagens de x1 e x2, só tem uma opção. Significa que o x1 é igual a x2. Logo, a nossa função ela é injetora, tá? Uma outra maneira de pensar, um bônus aqui, tá? Já que passaram 7 minutos, não quero que o vídeo fique longo, mas isso aqui eu acho muito legal colocar. Uma outra maneira de pensar é a seguinte, né? As duas funções... Essa função ela pode ser escrita como uma soma de duas funções exponenciais, tá? Olha aqui, a f de x, na verdade, ela pode ser escrita como a 3 elevado a x sobre 2 mais a menos 3 elevado a menos x sobre 2. Beleza? Essa 3 elevado a menos x sobre 2, na verdade, é 3 elevado a menos 1 elevado a x, que é 1/3. Então eu coloquei esse 1 sobre 2 aqui, ó, na frente, né, só para mostrar que é 1 sobre 2 vezes 3 elevado a x mais menos meio vezes 1/3 elevado a x. A grande sacada aqui é perceber que essas duas funções que descrevem, que as duas somadas que elas nos dá f de x, elas são estritamente crescentes, tá? Ela é uma função exponencial, ela é uma função exponencial. Essa aqui a base é maior do que 1, então ela já é crescente. Essa aqui a base ela é menor do que 1 e maior do que 0, né? Então, de início, ela seria decrescente, mas ela está multiplicando por menos 1. Daí, quando ela multiplica por menos 1, você rebate essa função lá no gráfico. Ela que era decrescente, ela passa a ser crescente. Então, ambas são funções estritamente crescentes. Que quando você desenha o gráfico delas, ó, aqui está a meio elevado a 3x e aqui está a menos meio vezes 1/3 elevado a x. E essa soma das duas vai dar valores únicos, tá? Que é essa função aqui. E a soma das duas é aquela nossa função original, 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x sobre 2, que ela é injetora pelo fato de você ter que as duas são estritamente crescentes. É uma outra forma de perceber a injetividade dessa função. Mas o ideal para uma prova seria a forma anterior que a gente fez. Bom, a gente tem que mostrar agora uma outra coisa, que a função ela é sobrejetora. A função ela é sobrejetora, a gente vai ter que analisar o quê? Bom, a gente vai ter que analisar o contradomínio dessa função. A gente sabe que uma função é sobrejetora quando o contradomínio dela é igual à imagem, tá? O contradomínio da função é igual à imagem. Vamos manipular aqui agora, pessoal, essa função e tentar chegar aqui no que seria uma função inversa dela, tá? Ou seja, descobrir y
vou até avançar aqui, ó, você já vai entender para aparecer ali o que eu quero que apareça. Que eu errei na hora de colocar a apresentação, a animação, não tem problema. O contradomínio da função é igual à imagem, e eu tenho que encontrar aqui, pessoal, garantir que qualquer que seja o y pertencente ao contradomínio dela, ou seja, aos reais, vai existir um x que pertence ao domínio tal que y é igual a f de x. Então aqui a gente vai pegar e vai calcular como se fosse a inversa, né, considerando que existe essa inversa. O passo para chegar na decidir se uma função é sobrejetora, ela meio que se confunde ao encontrar a função inversa, né? Encontrar a função inversa e quando ela existe e decidir se uma função é sobrejetora ou não, são caminhos muito parecidos, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tentar encontrar então uma possível inversa, que já nos vai dar uma possível resposta para o próximo item, caso for afirmativa a função inversa. Bom, a f de x é essa daqui, isola o x, né? Então a gente vai passar aqui o 2 multiplicando, vai passar isso aqui, ó, transformar em 1 sobre 3 elevado a x, tirar o mínimo múltiplo comum, chegou nisso daqui. Passa o 3 elevado a x multiplicando, a gente vai ter 2f de x vezes 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2x menos 1. Passa tudo para um lado só, a gente vai chegar numa expressão que é uma expressão em segundo grau, tá? Em relação a 3 elevado a x, que é essa daqui. Esse f de x vamos chamar de y, tá? Que é o comum, a gente sempre chama isso, f de x de y. Então a gente tem essa expressão aqui. Eu posso encontrar o 3 elevado a x em função do y resolvendo essa equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau, tá? Então dessa forma, 3 elevado a x, resolvendo Bhaskara aí, a gente vai chegar aqui a 2y mais ou menos essa expressão sobre 2. Aqui cabe uma observação. Eu tenho que decidir entre o mais e o menos ou os dois, ou nenhum, né? Nesse caso aqui, pessoal, o 3 elevado a x, ele sempre vai ser positivo, né? É uma função exponencial aqui, uma potência, ela sempre vai resultar positivo quando a sua base é positiva. Então, pessoal, olha só, essa expressão aqui, ó, o 4 põe em evidência, sai da raiz, fica 2 vezes raiz quadrada do y ao quadrado mais 1. Então, a raiz quadrada do y ao quadrado mais 1 é maior que y, certo? Se é maior que y, eu vou ter aqui, ó, 2y menos 2 vezes uma coisa maior que y, que vai dar negativo. Então, o sinal negativo aqui para mim não interessa, tá? Porque ele vai resultar num valor negativo e que não vai estar condizente com o meu exercício, né? Com 3 elevado a x, pelo o que é o outro lado da igualdade. Então, eu fico só com a resposta positiva. Então, 3 elevado a x é igual, simplifico o que dá para simplificar, que é o 2, né? Corto 2 aqui, corto 2 que vai gerar desse raiz de 4, cortou, sobrou isso aqui. 3 elevado a x é igual a y mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Dessa forma, abrir um espaço aqui, eu tenho que x é igual ao log disso daqui, né, na base 3. Tá? Definição de logaritmo, né, coisa bem simples, trivial. Agora olha, pessoal, esse ponto é importante. Todo esse procedimento muito parecido com o cálculo da inversa quando ela existe. A gente fez tudo isso acreditando que existe uma inversa. Mas para a gente analisar a sobreaditividade de uma função, eu tenho que olhar o contradomínio dela. Mas veja, quando a gente está calculando a inversa, o contradomínio da inversa da função original é o domínio da inversa. Então aqui, se eu olho o domínio dessa expressão que a gente encontrou aqui, ou seja, para quando ela é válida, para quais valores de y que vai existir o x, eu estou, na verdade, analisando o contradomínio da minha função original. Tá? E aqui, pessoal, observe que, tá, essa expressão aqui dentro da raiz, ela vai ser positiva sempre. Tá? Ela sempre vai ser positiva, independente do y que você colocar aí. Lembrando que o nosso contradomínio da função são os reais, ou seja, qualquer que seja o y pertencente aos reais, você tem que isso aqui é um valor positivo. Tá? E outra, a raiz disso daqui é maior do que y. O que significa que essa expressão, essa soma, mesmo com y negativo, essa soma sempre vai ser maior do que essa parte aqui sempre vai ser maior do que y, que vai resultar que essa soma sempre vai ser maior do que zero. Sendo assim, pessoal, qualquer que seja o y que eu coloco aqui, porque o y é real, a gente está analisando isso, qualquer que seja y real que eu coloco aqui, eu vou conseguir encontrar um valor x, certo? Ou seja, qualquer que seja y real, eu consigo associar um x de tal forma que o y é igual a f de x. Sendo assim, pessoal, sempre positivo, qualquer que seja o y pertencente ao contradomínio dessa função, que no caso são os reais, eu consigo associar um x ali. Então, dessa forma, o meu contradomínio
é o real, a minha imagem também vai ser o real. Porque eu sempre vou conseguir associar um x para calcular um y aqui. Não existe restrições de y aqui para chegar no x. Portanto, nossa função é sobrejetora. E se ela é sobrejetora, a gente já sabia de antemão aqui que ela era injetora, então ela é injetora e sobrejetora, então logo a função ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem a inversa, e a inversa é igual a essa expressão aqui, só que colocando nos termos que a gente está acostumado, né, nas variáveis, a f de menos 1 de x é o log do quê? De x mais raiz quadrada de x quadrado mais 1 na base 3, tá? Eu espero que você tenha entendido. Esse é um exercício difícil até, mas os conceitos estão todos aí, são até relativamente simples, mas você tem que ter eles muito bem fundamentados para que você consiga resolver essa questão. Uma questão de 2010 do ITA, espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Então, aquele abraço. Não esqueça, pessoal, se você chegou até nesse ponto, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Curte, porque daí o YouTube, pelo algoritmo dele, ele entende que você gosta desse vídeo e sempre vai te mostrar os meus vídeos quando eu colocar aqui, beleza? Valeu, pessoal. Abraço.